Olá, querido irmão, querida irmã. Hoje nós continuamos a nossa série de vídeos de introdução à Sagrada Escritura, falando especialmente sobre o Antigo Testamento. Este vídeo será então uma introdução ao Antigo Testamento, para que a gente possa compreender um pouco melhor esse conjunto de livros que às vezes é um pouco mais complicado para nós mesmos. Quando falamos em Antigo Testamento, estamos falando do conjunto de livros que vem antes de Jesus, antes dos evangelhos. É a primeira revelação do Senhor que foi dirigida ao povo de Israel. O nosso Antigo Testamento é também a Bíblia dos judeus, a Bíblia hebraica, apenas organizada de uma forma diferente. A Bíblia hebraica, a Bíblia que os judeus leem até hoje, leem em seus contextos cultuais, leem também em ambientes familiares, é o nosso Antigo Testamento, mas a ordem dos livros é que é apresentada de uma forma às vezes um pouco diferente. Mas é a mesma Bíblia que nós consideramos também como parte da palavra de Deus, porque consideramos que a primeira revelação Deus fez ao povo de Israel. Depois Deus se revelou de maneira plena e definitiva em Jesus, porque nós o reconhecemos como o Messias esperado por tanto tempo dentro do judaísmo. O Antigo Testamento ele tem como evento-chave o evento do exílio na Babilônia. Na semana passada, no último vídeo de introdução, eu havia comentado um pouco sobre isso. É no exílio na Babilônia que tudo começa a ser escrito. Então a gente tem que pensar no exílio como o evento que dá origem ao Antigo Testamento. Alguns textos já estavam prontos antes do exílio na Babilônia, mesmo escritos. Outros estavam prontos na oralidade, nas histórias que iam sendo contadas dentro das famílias. E muitos textos foram produzidos depois do exílio também, quando o povo já havia retornado para a Terra Prometida. Acontece que foi quando Israel foi obrigado a ir para o exílio na Babilônia, foi levado para lá como escravo, como mão de obra, é que eles se dão conta de que é necessário deixar por escrito todas essas tradições que eles vinham recebendo há muito tempo, desde que Abraão falou com Deus e se encontrou com ele e dirigiu-se para a Terra Prometida. Então, mais ou menos ao redor do ano 597 a.C., é que o exílio na Babilônia começa e todo o povo que habitava na Terra Prometida todo o povo em idade de trabalho, né, principalmente os homens, vão ser levados para a Babilônia como escravos. E quando eles chegam lá, eles conhecem várias histórias que a Babilônia já tinha, já contava, já havia escrito. E todas essas histórias eram histórias que não eram verdadeiras aos olhos de Israel, porque eram histórias que contavam a origem de tudo, por exemplo, a origem do mundo, a partir do deus Marduk, que era o deus que eles cultuavam. E aí Israel se dá conta de que ele precisa contar a verdade dos fatos e dos acontecimentos a partir do Deus verdadeiro que só Israel conhece. Então eles percebem que existem outras histórias, que existe a fé em outros deuses e que eles precisam deixar registrada essa fé que eles conhecem, que é tão única e tão singular, para que outras gerações depois deles possam também conhecer o Deus verdadeiro. Então, o exílio na Babilônia, que começa no ano 597 a.C. e vai mais ou menos até o ano 509, também antes de Cristo, é esse contexto que faz com que Israel se dê conta de que é preciso escrever, e aí eles vão começar a organizar com a escrita essas histórias antigas, que eram histórias que já estavam vivas na tradição do povo, desde Abraão, Isaac e Jacó. Então, o Antigo Testamento tem origem nesse evento, que é o exílio na Babilônia. Acontece que não é o exílio na Babilônia que vai iluminar a literatura do Antigo Testamento, mas sim um outro evento que já havia acontecido muito antes, talvez uns 700 anos antes do exílio na Babilônia, que foi o evento do Êxodo. Então, no vídeo passado também, na última semana, eu havia comentado que o Êxodo serve como chave de leitura para toda a Sagrada Escritura. Por que é uma chave de leitura? Porque tudo aquilo que se conta na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento,
conta-se à luz do Êxodo, porque foi no Êxodo que Deus se revelou a Israel como povo pela primeira vez. Antes do Êxodo, se a gente for pegar na nossa Bíblia, lá no Gênesis, nós vamos ver que Deus se revelava de maneira familiar. Então ele falou primeiro com Abraão, falou com Isaac, falou com Jacó. Ele ia se revelando de maneira pessoal e no máximo familiar. As famílias desses primeiros patriarcas e das primeiras matriarcas. É no evento do Êxodo, na saída do Egito, que Deus vai se revelar a todo o povo. Então, todo o povo, em conjunto, faz a mesma experiência de Deus e o conhece como o Deus libertador do Êxodo. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó passa a ser, então, o Deus de todo Israel, de todo o povo. Aquele Deus que escutou o clamor do povo, que viu o seu sofrimento e decidiu descer para libertá-lo. Quando a gente fala de Antigo Testamento, é muito comum que muitas pessoas digam que no Antigo Testamento nós temos uma face vingativa de Deus. Só que a gente tem que lembrar sempre que no Antigo Testamento, assim como no Novo também, nós temos o registro da interpretação do povo a respeito da revelação de Deus. Isso também vai aparecer lá no Novo Testamento, mas nós estamos um pouco mais acostumados com a linguagem do Novo Testamento, então isso não nos estranha tanto. Mas no Antigo Testamento, o povo conheceu a Deus e registrou na Escritura a sua interpretação desse conhecimento. Por isso, quando a Escritura do Antigo Testamento registra um Deus que destrói alguns impérios, que destrói cidades para fazer com que Israel possa tomá-las, nós estamos vendo a interpretação do povo que vai recuperar essa imagem de Deus, que é a imagem que eles conheceram no Êxodo. Um Deus que está disposto a fazer de tudo pelo seu povo, a fazer de tudo por Israel. Um Deus que destrói os grandes impérios em nome de uma pequena nação que é Israel. Então, no Êxodo, quando o povo estava lá diante do Egito, com aquelas suntuosas pirâmides, suntuosas construções, bonitas imagens, toda aquela riqueza que às vezes a gente vê em filmes e documentários por aí, né? Era isso mesmo que Israel via com seus próprios olhos e que o Senhor destruiu para que o seu pequeno povo pudesse passar pelo mar e voltar para a terra prometida. Então, não que Deus tenha se revelado de uma maneira vingativa, de uma maneira terrível, de uma maneira destruidora, mas a interpretação de Israel a respeito do Senhor é que o Senhor é capaz de tudo. Ele é capaz de misericórdia, mas ele também é capaz de vingança em nome do seu povo eleito, o povo com quem ele firmou uma aliança. E aí, todo o Antigo Testamento vai contar progressivamente a história da aliança firmada entre Deus e o seu povo. No Antigo Testamento, nós temos pelo menos 5 grupos de livros, que têm que ser entendidos segundo a sua individualidade. O primeiro grupo de livros é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Pentateuco significa exatamente isso, o conjunto de 5 livros, mas no judaísmo, na Bíblia hebraica, ele é chamado de Torá, que significa lei. A lei no Antigo Testamento não tem o mesmo peso que tem para nós hoje, não tem o mesmo significado. Para nós hoje, lei é um conjunto de proibições, de restrições ou mesmo de punições a coisas erradas que nós praticamos. Na Sagrada Escritura, não. A lei ela é um pouco mais leve, ela tem um significado mais leve, que é o significado da instrução dada pela mãe. Então, a lei é, na verdade, a educação dada por Deus ao seu povo, assim como uma mãe educa os seus filhos, uma instrução carinhosa. Então, o Pentateuco é essa instrução carinhosa que faz com que o povo se reconheça como povo de Deus, conheça as suas origens enquanto povo e possa, assim, começar a viver a aliança com o Senhor. Depois do grupo do Pentateuco, nós temos o grupo de livros históricos. Temos que entender também que no Antigo Testamento, historicidade não é a mesma coisa que é para nós hoje, né? Hoje, um livro de história para nós é um livro que relata todos os detalhes dos fatos acontecidos e só isso, né? Quase que sem a interpretação daquele que escreve. No Antigo Testamento não é assim, não havia essa pretensão de relatar, de narrar
fatos históricos, acontecimentos históricos, até porque o contexto aqui dos livros históricos é de 500, 400 anos antes do tempo em que eles foram escritos. Então a gente tem que lembrar sempre disso. A escritura começa a ser organizada ali ao redor do exílio na Babilônia. Então eles narram coisas que aconteceram há muito tempo, mas que estavam presentes na oralidade, nas tradições contadas dentro das famílias israelitas. Então era muito de memória, de lembrança, de histórias que iam sendo lapidadas ao longo do tempo e que iam se tornando ficções para que as pessoas pudessem guardar e pudessem continuar a transmitir. Então não há pretensão de contar os detalhes dos fatos históricos, mas sim de relembrar os principais feitos daquelas principais figuras que estruturaram a história de Israel. Então, nos livros históricos, nós temos a narrativa desde a entrada na Terra Prometida, depois que o povo saiu do Egito, até as portas do exílio na Babilônia mesmo. Então, no Gênesis, nós temos duas partes ali do livro, que correspondem também a duas partes do Pentateuco, praticamente, que é a primeira parte do Gênesis, Gênesis 1 a 11, que conta as histórias das origens, nós chamamos de narrativas míticas de Israel, e a segunda parte começa a história dos patriarcas. Depois, no Êxodo, a gente vai praticamente continuar essa história dos patriarcas, mas abordando essa revelação comunitária de Deus, que se dá no Êxodo, na libertação do Egito. E depois, no finalzinho do Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, nós temos o caminho pelo deserto. Então, o Pentateuco é a narrativa das origens, a história dos patriarcas, a história do Êxodo e o caminho pelo deserto. O povo só entra na Terra Prometida nos livros históricos. Então, o conjunto dos livros históricos, ele começa com a entrada do povo na Terra Prometida. Quando o povo já está estabelecido na Terra Prometida, vem a época que nós chamamos de época dos juízes. Os juízes que governavam Israel por regiões, e foi o governo de Israel foi assim durante um tempo, sob a mão dos juízes, escolhidos dentre as tribos de Israel, dentre os filhos de Israel, para governar com uma certa independência local. E aí depois Israel, vendo os reis das nações vizinhas, também vai desejar um rei para Israel. E aí a gente entra no tempo da monarquia. Os três principais reis de Israel são Saul, Davi e Salomão. São os três que vão governar o reino unificado. Depois de Salomão, o reino vai ser dividido em Israel do Norte e do Sul. É por isso que lá nos profetas nós vamos escutar sempre eles falando em Israel e Judá. Quando eles se referem a Judá, eles não estão se referindo a uma cidade apenas, mas a uma porção do reino que foi dividida. E aí os livros históricos são interrompidos para a gente começar a tratar dos livros proféticos. Os livros proféticos eles vão surgir logo depois da separação do reino mesmo, em reino Israel do Norte, Israel do Sul, Israel e Judá. E os profetas eles vêm com essa missão que nós conhecemos tão bem, de ouvir os livros proféticos, né? Que é a missão de religar o povo ao Senhor. Os profetas percebem e se dão conta de que Israel já não está mais praticando a lei de forma correta, que Israel está se esquecendo daquilo que é principal na lei, que é o amor ao pobre, à viúva e ao órfão. Os profetas vão perceber que a lei para Israel, a Torá, o Pentateuco, né? Ela acaba se tornando algo muito exterior, que as pessoas praticam por praticar. Praticam por causa do preceito, mas aquilo não corresponde mais ao que existe no interior do coração. Então, os profetas vão se incomodar muito com isso e vão levantar a voz para chamar o povo de volta para a lei do Senhor. E aí, às vezes, a gente lê alguns textos proféticos que parecem uma previsão do futuro, porque eles falam da destruição que pode vir, da Babilônia que pode vir, mas, na verdade, os profetas não adivinhavam o futuro, mas eles sabiam ler com sabedoria o seu presente. E aí é isso que os profetas ensinam para nós hoje. Ler com sabedoria, à luz da fé,
as coisas que acontecem no presente com o cuidado de sermos fiéis à lei do Senhor. Porque a grande chave para a compreensão dos livros proféticos, do conjunto de livros proféticos, é a fidelidade ao Senhor, é pensar de que forma estamos sendo fiéis ou de que forma podemos retomar a fidelidade ao Senhor. Então, os profetas eles vão surgir um pouquinho antes do exílio na Babilônia. Agora a gente já está falando de escritos que são um pouco mais contemporâneos, né? Os primeiros profetas são Oséias, Amós, Oséias, Isaías e Miqueias. São os 4 primeiros profetas de Israel. Também não se apresentam nessa ordem, né, na nossa Bíblia. A ordem em que nós vemos os livros proféticos não é a ordem de atuação desses profetas. É uma ordem um pouco mais pedagógica para que a gente possa compreender melhor esses livros. Mas os primeiros 4 profetas que vão atuar antes do exílio são Amós, Oséias, Isaías e Miqueias. Os outros estão distribuídos antes do exílio, durante o exílio e depois do exílio. Então a mensagem dos profetas, ela também vai mudando um pouco. Antes do exílio, eles têm essa mensagem de convidar o povo à conversão, para que o povo se volte novamente à aliança com Deus, não se perca da prática verdadeira da lei e da aliança. Durante o exílio, eles têm uma missão diferente, que é a missão de animar o povo e de reavivar a esperança do povo na libertação. Então, o povo estava lá no exílio, acreditando que havia sido abandonado por Deus e que não tinha chance de retorno. Então, os profetas vão ser chamados a levantar sua voz e dizer: não, o Senhor nos libertou uma outra vez lá no Êxodo, lá no Egito, quando éramos escravos de uma grande nação. E então ele pode nos libertar de novo, basta que a gente volte o nosso coração a ele e mantenha acesa a nossa esperança, mantenha viva a chama da nossa esperança. Então a missão profética durante o exílio vai ser de anúncio da esperança. Também é algo que diz muito para nós hoje, porque em diversos momentos da nossa vida, nós também precisamos reanimar uns aos outros na esperança de uma salvação momentânea, da libertação de alguma condição. Então, o anúncio profético torna-se muito atual para nós. E aí depois vem o anúncio profético do pós-exílio, que é o anúncio da reconstrução de Israel, quando o povo volta para a Terra Prometida, quando se encerra a escravidão da Babilônia, eles podem retornar à Terra. Eles vão reconstruir todas as tradições religiosas que haviam se perdido nesse tempo de exílio. Então, a terra havia sido destruída, as casas, o templo. Eles vão reconstruir o templo que havia em Jerusalém, reorganizar as suas tradições religiosas, continuar escrevendo a lei que havia começado a ser escrita lá no exílio na Babilônia. E aí os profetas do pós-exílio, eles vão trabalhar muito a questão do messianismo, da espera da vinda do Messias, que nós lemos tantas vezes na nossa liturgia hoje como um prelúdio, um anúncio já da vinda de Jesus. Os profetas nesse tempo não conheciam Jesus, não faziam previsões do futuro, mas esperavam o Messias e descreviam as suas características, e essa espera do Messias, ela é correspondida depois com a vinda de Jesus, que preenche todas essas expectativas e da espera pelo Messias. Também no tempo do retorno do exílio na Babilônia, aí já caminhando para o finalzinho do Antigo Testamento, nós temos a redação dos livros sapienciais, que é o 4º grupo de livros da Bíblia. Os livros sapienciais, eles estão também separados da nossa Bíblia. Sabedoria, Provérbios, mesmo os Salmos entram nesse grupo de livros. Eles guardam a sabedoria antiga de Israel. É quase que como registrando a sabedoria popular. Hoje nós temos na nossa cultura um conjunto de ditos populares, de sabedoria popular, assim como outras nações, outras culturas também têm, e Israel também tinha, e toda essa sua sabedoria vinha do Senhor, era alicerçada na fé em Deus. E aí eles vão escrever essa sabedoria, né? É por isso que o gênero dos livros sapienciais é um pouco diferente daquele que a gente está acostumado no restante do Antigo Testamento. Então é um gênero um pouco mais poético. Alguns livros trazem ditos menores e isolados, exatamente porque é o registro dessa sabedoria popular.
ela é muito influenciada pela cultura grega, que já começa a se difundir naquela região de Israel, nesse período, mas esse é assunto para um outro vídeo, né? E aí ele vai praticamente encerrar a atividade de escrita do Antigo Testamento. São os textos mais recentes. Quando nós pegamos os textos sapienciais do Antigo Testamento, te convido depois a conferir isso na sua Bíblia, tem sempre lá a divisão no início, são os livros mais novos, mais recentes do Antigo Testamento. Os outros são mais antigos. E aí eu tinha falado que eram pelo menos 5 grupos, né? O último grupo de livros que aparece no Antigo Testamento, na verdade, não é um grupo, é um livro único, que é o livro de Daniel, que nós dizemos que é um livro apocalíptico. O gênero apocalíptico, ele é diferente do gênero profético. Daniel geralmente é agrupado junto com os profetas, mas na verdade ele não é um livro profético, ele é um livro apocalíptico. O gênero apocalíptico, ele abarca tanto o final do Antigo Testamento quanto o início do Novo Testamento. E aí o livro de Daniel está dentro desse gênero, assim como está o Apocalipse do Novo Testamento e mesmo alguns trechos dos Evangelhos. A literatura apocalíptica, ela tem como característica principal ser uma literatura de resistência mesmo, uma literatura que fala contra os impérios opressores daquele tempo, do final do Antigo Testamento e início do Novo Testamento, que a gente chama de intertestamento. Então, é uma literatura de resistência contra os impérios e, por isso, é uma literatura recheada de metáforas, de comparações, que às vezes se torna um pouco mais difícil para nós entendermos. Várias imagens que o livro de Daniel vai usando, assim como o livro do Apocalipse, não são tão bem compreensíveis a nós, porque eram livros escritos quase que codificados para que só o povo daquele tempo entendesse. Mas hoje, estudando a história, estudando o contexto daquele tempo, a gente consegue ter acesso a alguns sentidos dos livros apocalípticos também. Mas por hora, só lembrar que o livro de Daniel, ele não entra no conjunto dos livros proféticos, mas ele é um livro à parte, um livro que a gente chama de apocalíptico. Encerrando aqui a nossa reflexão sobre o Antigo Testamento, nossa breve introdução sobre o Antigo Testamento, eu gostaria de recuperar só um último detalhe, que eu acho que é uma grande chave de leitura para o Antigo Testamento, que é a de perceber que o Antigo Testamento é o registro da interpretação do povo a respeito da revelação divina. Então, ao longo de diversos tempos, de diversas fases da história, o Senhor se revelou a Israel sob aspectos diferentes, mostrando faces diferentes, que não eram faces de deuses diferentes, mas aspectos diferentes de um único Deus. E Israel, ao longo do seu tempo, ao longo dos desafios que vai enfrentando em sua história, vai adaptando o seu modo de viver e de ser fiel à aliança com o Senhor, para não abandonar o Senhor e a fé no Deus único, que é a fé que verdadeiramente estrutura a vida e o caminhar do povo de Israel. Então, acho que olhar para o Antigo Testamento é extremamente importante para nós. Nós não podemos cair no risco de dizer que o Antigo Testamento é menos importante que o Novo Testamento. Não, porque o Antigo Testamento nos revela a face verdadeira do Senhor e a forma como o Senhor se revelou por primeiro na história. E mais do que nos ensinar sobre o Senhor, nos ensina também sobre a nossa história enquanto povo. Então, nós que também caminhamos junto de Deus, que também vamos enfrentando desafios diferentes ao longo da história, temos muito a aprender com esse povo do Antigo Testamento, que ao longo das diferentes fases da sua história, foi adaptando o modo de ser fiel à aliança com o Senhor para nunca se distanciar do Senhor. Então, hoje nós também temos que aprender isso, a adaptar os nossos modos de vida de modo que eles sejam compatíveis com a aliança que nós assumimos com o Deus único, o Deus verdadeiro, aquele cuja revelação plena nós encontramos em Jesus. Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado você a compreender um pouco melhor o Antigo Testamento, a se sentir um pouco mais confortável para começar a leitura desse conjunto de livros que são tão importantes para nós. Nenhuma introdução tem sentido se nós não tomamos depois o texto para ler. Então, que isso fique como um convite para você, que você escolha algum livro do Antigo Testamento,
Talvez o livro do Deuteronômio, que é proposto para reflexão nesse mês de setembro. Teremos também aqui um vídeo de introdução ao Deuteronômio, mais para o finalzinho do mês. Mas quem sabe você possa agora recuperar alguns textos para conhecê-los um pouco melhor. Agradeço muito a sua visita, a sua participação, agradeço você que assistiu esse vídeo, que você possa compartilhar com seus amigos e levar também a outras pessoas essa introdução ao Antigo Testamento, esse trecho tão valioso da nossa Sagrada Escritura. Muito obrigada por ter assistido e ficado conosco até aqui e até o próximo vídeo.